Noite em Jerusalém. As pedras antigas da cidade velha guardam o calor do dia, mas o vento frio do deserto sopra entre os arcos e muralhas. Um peregrino solitário atravessa a via dolorosa, segurando uma lamparina. De repente, ele congela. À frente, surgem silhuetas altas, com elmos brilhando sob a lua. São cavaleiros, montados em corcéis que não fazem ruído algum. As sombras avançam. Capas brancas, cruzes vermelhas, lanças erguidas. Mas quando o peregrino tenta se aproximar, a imagem se desfaz em fumaça. Teria sido um sonho? Ou os ecos das cruzadas ainda assombram a Cidade Santa? Há séculos, viajantes relatam visões de figuras espectrais entre as muralhas de Jerusalém. Monges, mercadores e soldados juraram ter visto cavaleiros de armadura, marchando como se a batalha nunca tivesse terminado. Quem eram eles? Espíritos dos templários caídos? Memórias vivas da guerra pela Terra Santa? Ou apenas ilusões moldadas pela fé e pelo medo? A história que você vai ouvir hoje mistura sangue, poeira e lenda. Vamos percorrer os becos da Jerusalém medieval, ouvir as crônicas de árabes e cristãos, e investigar se as aparições são apenas metáforas, ou se realmente há fantasmas cruzados vagando na cidade. E você? Acredita que os mortos podem permanecer presos a um lugar de tanta dor e devoção? Hoje, vamos buscar essa resposta. Jerusalém, século XII. A cidade não era apenas pedra e poeira, mas o coração pulsante de 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Cada rua estreita guardava o peso de séculos de fé, conflitos e esperanças. Quando os Cavaleiros Cruzados chegaram em 1099, a paisagem espiritual se transformou em um campo de batalha. O sangue dos defensores muçulmanos tingiu as muralhas, e os cronistas registraram que a cidade foi tomada com rios vermelhos correndo até os tornozelos. Era o início de quase 2 séculos de dominação cruzada intermitente. Os cruzados ergueram fortalezas, adaptaram igrejas e instalaram ordens militares. Entre elas, a mais temida e respeitada, os Templários. Sua base ficava no antigo recinto do Templo de Salomão, conhecido então como Templum Domini. Para os peregrinos, aqueles homens de mantos brancos e cruzes vermelhas eram guardiões de Deus. Para os muçulmanos, eram invasores implacáveis. E para os próprios templários, Jerusalém era mais do que uma conquista política, era a chave da eternidade. No entanto, o domínio cristão não seria eterno. Em 1187, após a Batalha de Hattin, Saladino recuperou Jerusalém. A queda da cidade ecoou como um trovão pela Europa. Reis e papas clamaram por novas cruzadas. Mas mesmo nas derrotas, os cruzados alimentaram uma imagem quase mítica. Guerreiros que juravam não descansar até libertar a Terra Santa. É nesse cenário de sangue e devoção que nascem as primeiras lendas. Viajantes latinos afirmavam ouvir passos de botas de ferro à noite, ecoando nos corredores da Igreja do Santo Sepulcro. Mercadores armênios falavam de sombras de cavaleiros surgindo diante dos portões de Damasco, como se guardassem entradas invisíveis. E até cronistas árabes, como Ibn al-Athir, relatavam com espanto o fanatismo dos guerreiros cristãos, que lutavam como se a morte fosse apenas um começo. Com o passar dos séculos, a cidade se tornou um mosaico de memórias. Ruínas cruzadas permaneciam lado a lado com mesquitas islâmicas e igrejas ortodoxas. Mas as histórias persistiam. Muitos acreditavam que Jerusalém havia absorvido a energia daquelas batalhas, transformando o próprio solo em palco de visões. Os cavaleiros, mortos em combate, não teriam encontrado repouso. Suas almas vagariam entre muralhas e becos, incapazes de abandonar o lugar onde acreditavam lutar pela vontade divina. Esse pano de fundo é fundamental para compreender o mito das sombras cruzadas. Não se trata apenas de aparições sobrenaturais, mas de símbolos enraizados no choque entre fé, guerra e identidade. Jerusalém medieval era uma cidade sitiada por espectros de carne e osso, e talvez por espectros que iam além do mundo físico. É nesse ponto que a história se aprofunda.
porque, a partir das crônicas e relatos, surgem testemunhos cada vez mais detalhados. Quem viu, o que descreveu e como essas visões moldaram a memória coletiva. Estaríamos diante de um fenômeno psicológico coletivo? De uma metáfora transmitida por gerações? Ou de aparições que desafiavam a lógica e o tempo? Assim, a lenda das sombras dos Cavaleiros Cruzados não pode ser dissociada do contexto histórico. Uma cidade sagrada, disputada com fervor, onde cada pedra guarda lembranças de sangue e fé. Uma Jerusalém onde o passado nunca descansa e onde o presente sempre esbarra nos fantasmas do ontem. As primeiras histórias sobre os Cavaleiros Fantasmas em Jerusalém começaram a circular pouco depois da queda da cidade para Saladino, em 1187. Muitos peregrinos que ainda ousavam visitar a Terra Santa relataram cenas estranhas ao cair da noite. Um manuscrito armênio do século XIII descreve figuras de aço, montadas em cavalos que não faziam som algum, atravessando as ruas estreitas, como se o vento as conduzisse. O relato não dá nomes, mas o imaginário popular logo associou aquelas aparições aos cruzados mortos que jamais aceitaram a derrota. Um dos testemunhos mais citados vem de viajantes franciscanos, no início do século XIV. Eles escreveram que, ao rezar na igreja do Santo Sepulcro, ouviram o estrondo de espadas se chocando. Não havia ninguém ali, apenas ecos que se repetiam, como se paredes e colunas guardassem a memória da guerra. Outros peregrinos falavam de vultos se reunindo diante do portão de Sião, como se preparassem uma batalha invisível. Essas visões eram sempre acompanhadas de uma sensação. O ar ficava frio e o silêncio parecia mais pesado que o normal. As crônicas muçulmanas também registram impressões curiosas. Ibn Shaddad, biógrafo de Saladino, relatou que soldados muçulmanos juravam ter visto, durante as primeiras noites após a reconquista, cavaleiros cristãos vagando entre os muros. Eles desapareciam quando se tentava alcançá-los. Para os islâmicos, aquilo era um sinal de que os invasores haviam sido derrotados, mas seus espíritos permaneciam condenados à errância. O século XV trouxe uma nova camada à lenda. A Ordem Franciscana, responsável por custodiar lugares santos em Jerusalém, começou a reunir relatos de aparições noturnas. Muitos frades acreditavam que se tratava de advertências divinas, lembranças de que a Terra Santa era disputada não apenas pelos vivos, mas também pelos mortos. Com o passar do tempo, essas histórias se tornaram quase obrigatórias entre os peregrinos. Quem vinha à cidade buscava não só relíquias e indulgências, mas também ouvir ou testemunhar os ecos dos cruzados. Há uma descrição particularmente vívida no relato de Félix Fabry, um peregrino dominicano que visitou Jerusalém no fim do século XV. Ele escreveu que, ao atravessar o vale de Josafá, viu cavaleiros armados caminhando em silêncio. Suas lanças refletiam a lua, mas suas faces estavam ocultas nas sombras. Quando Fabry tentou aproximar-se, tudo desapareceu. O frade interpretou a cena como uma visão do poder divino que permite aos mortos recordar sua luta. Esses testemunhos não se limitavam a monges ou religiosos. Comerciantes venezianos que negociavam em portos próximos também relatavam estranhezas. Diziam que nas noites mais silenciosas, grupos de viajantes afirmavam ouvir cavalos galopando pelas ruas de pedra, embora ninguém fosse visto. Os ecos lembravam as marchas de um exército. O fato de relatos semelhantes virem de diferentes tradições, latinas, árabes, armênias, fortaleceu a crença de que havia algo em comum na cidade. Mas o mistério não parava nos relatos visuais. Alguns registros descrevem encontros ainda mais perturbadores. Um manuscrito copta do século XIV fala de um peregrino que se perdeu à noite próximo ao Monte Sião. Ele teria sido acompanhado por 2 cavaleiros que lhe mostraram o caminho de volta. Quando chegou ao mosteiro, percebeu que ninguém mais havia visto os supostos guias. Para os monges, eram anjos ou cruzados penitentes, destinados a ajudar aqueles que buscavam Jerusalém com fé sincera. Ao mesmo tempo, os templários ganhavam destaque especial nesse imaginário. Sua aura de mistério
ligada a rituais secretos e ao colapso da ordem no século XIV, alimentou ainda mais a crença de que seus espíritos rondavam Jerusalém. Muitos acreditavam que a execução dos templários na Europa não teria encerrado sua missão espiritual. Seus fantasmas, dizia-se, continuavam vigiando os lugares santos, guardando segredos que ninguém poderia desvendar. O desenvolvimento dessas lendas mostra um padrão. Quanto mais distante no tempo as cruzadas ficavam, mais os relatos assumiam um tom sobrenatural. O que começou como memórias de guerra se transformava em narrativas fantasmagóricas. Para alguns, era a forma encontrada por gerações de explicar a sensação de peso espiritual em Jerusalém. Para outros, era prova de que a cidade estava impregnada de forças além da compreensão humana. No século XVI, viajantes otomanos ainda mencionavam essas histórias. Embora o Império tivesse controle firme sobre a cidade, a fama dos cavaleiros espectrais continuava a circular. E até mesmo exploradores europeus do século XIX, influenciados pelo romantismo, procuravam pelas sombras dos cruzados ao visitar ruínas e igrejas. Eles viam nessas aparições não apenas fantasmas, mas símbolos da glória e da tragédia do Ocidente medieval. Assim, o mistério se consolidou. Não era apenas um conjunto de relatos isolados, mas uma tradição longa, cruzando culturas e séculos. Dos cronistas muçulmanos aos frades franciscanos, dos mercadores venezianos aos viajantes românticos, todos deixaram marcas da mesma história, a de cavaleiros que nunca abandonaram Jerusalém. E quanto mais a lenda se espalhava, mais perguntas surgiam. Estaríamos diante de lembranças coletivas, moldadas pela fé e pelo trauma? Ou de aparições reais que desafiavam o tempo? A tensão cresce à medida que chegamos às explicações e teorias, cada uma tentando decifrar o que realmente aconteceu nas noites da Cidade Santa. As aparições em Jerusalém geraram debates intensos ao longo dos séculos. Não bastava apenas registrar os testemunhos, era preciso explicar. O primeiro grande conflito estava na interpretação religiosa. Para muitos cristãos, aquelas sombras eram sinais da providência divina. Os cavaleiros mortos não descansavam porque sua missão ainda não se cumprira. Permaneciam como guardiões invisíveis da Cidade Santa, lembrando ao mundo que a luta pela terra de Cristo não havia terminado. Já para os muçulmanos, as aparições possuíam outro significado. Eram o testemunho da derrota definitiva dos cruzados. Seus espíritos errantes simbolizavam não a glória, mas a condenação. Lutaram em vão, derramaram sangue sem justiça, e por isso suas almas vagavam, sem jamais alcançar repouso. Essa dualidade transformava as mesmas histórias em mensagens opostas, dependendo do lado que as narrava. Os frades franciscanos, guardiões dos lugares santos, viam as aparições como advertências espirituais. Diziam que os cavaleiros fantasmas surgiam para lembrar aos fiéis da efemeridade da vida e do preço da guerra. Em sermões, monges relatavam as visões não como fatos históricos, mas como parábolas vivas. Jerusalém fala pelos mortos, para que os vivos não repitam seus erros. Assim, as lendas se tornavam ferramenta de catequese, mais do que simples histórias de assombração. No entanto, com o passar dos séculos, surgiram explicações de cunho racional. Historiadores modernos sugerem que muitos dos relatos poderiam estar ligados a fenômenos psicológicos. O peso simbólico de Jerusalém, carregado de fé e trauma, gerava experiências intensas nos peregrinos. Um viajante exausto, após jornadas pelo deserto, poderia facilmente projetar visões na escuridão. Além disso, o medo constante de ataques, doenças e violência amplificava a imaginação. Há também quem explique as aparições por condições ambientais. As muralhas de Jerusalém, largas e ressonantes, produzem ecos incomuns. O som de passos pode ser duplicado e distorcido, criando a impressão de presenças invisíveis. Em noites de vento forte, sombras alongadas nas pedras davam forma a figuras fantasmagóricas. Assim, fenômenos físicos podiam se transformar em testemunhos sobrenaturais, reforçados pela expectativa religiosa dos observadores. Por outro lado,
Estudiosos do imaginário medieval destacam que as lendas dos cavaleiros fantasmas cumpriam uma função social. Elas mantinham viva a memória das cruzadas, alimentando tanto a devoção dos cristãos quanto a narrativa de vitória dos muçulmanos. As histórias eram contadas e recontadas, adaptadas conforme o público. Para alguns, eram prova da santidade dos cruzados. Para outros, símbolo da futilidade de suas guerras. E aqui surge o clímax narrativo, a tensão entre o visível e o invisível, entre fato e lenda. Porque mesmo com explicações racionais, há relatos que permanecem desconcertantes, como no caso do peregrino guiado por cavaleiros até o mosteiro, sem que ninguém mais os visse. Ou do frade que descreveu em detalhes o brasão de um templário, séculos após a ordem ter sido extinta. Coincidências? Memória transmitida oralmente? Ou algo além do que a história consegue registrar? Outro ponto de conflito surge com a figura dos templários. Desde sua queda no século XIV, a ordem foi envolvida em rumores de rituais secretos e de ligação com forças ocultas. Muitos acreditavam que Jerusalém guardava segredos jamais revelados e que os templários, em vida ou em morte, protegiam esses mistérios. Para alguns, suas sombras não eram fantasmas comuns, mas sentinelas de um conhecimento proibido, condenados a vigiar eternamente. Essa visão se fortaleceu com o romantismo europeu dos séculos XVIII e XIX. Viajantes vinham a Jerusalém buscando não apenas lugares santos, mas experiências sobrenaturais. As sombras dos cruzados eram descritas em diários e cartas como símbolos da melancolia medieval, da luta perdida, mas também da grandeza heróica. Assim, a lenda se reconfigurava, de advertência espiritual para espetáculo de imaginação poética. O conflito entre fé e razão, entre crença e explicação, nunca foi resolvido. Cada geração reinterpretou as aparições conforme seus próprios medos e esperanças. E talvez seja exatamente esse o mistério. Não tanto o que foi visto, mas o que cada observador desejava ou temia ver. Jerusalém, com suas muralhas impregnadas de sangue e oração, continuava a ser palco de um drama invisível. Cavaleiros que não descansavam, sombras que marchavam sem destino, lembrando que a fronteira entre história e lenda é mais tênue do que gostaríamos de admitir. E agora chegamos ao ponto crucial. O que é fato comprovado e o que é mito? Até onde as crônicas podem ser levadas ao pé da letra? É hora de confrontar as evidências, separar o que realmente aconteceu do que apenas sobrevive na imaginação. Quando investigamos as fontes, a primeira constatação é clara. Não há prova material de que cavaleiros fantasmas tenham realmente vagado por Jerusalém. O que existe são crônicas, diários e relatos de peregrinos, muitas vezes escritos décadas depois dos eventos. Esses textos, embora ricos em detalhes, carregam intenções teológicas, políticas ou poéticas. Um exemplo é o relato de Félix Fabry, no século XV. Ele descreve cavaleiros espectrais no Vale de Josafá. Mas estudiosos modernos apontam que sua narrativa tinha também a função de edificar espiritualmente os leitores, reforçando a ideia de que Jerusalém era um lugar sagrado onde o sobrenatural podia se manifestar. Já as crônicas árabes, como as de Ibn al-Athir, destacam a obstinação quase sobre-humana dos cruzados em combate, mas não confirmam aparições após a morte. Do ponto de vista histórico, sabemos que a cidade foi marcada por sucessivas guerras, massacres e peregrinações. Esse acúmulo de trauma coletivo ajuda a explicar por que tantos viajantes relataram sensações de peso espiritual. Jerusalém era, e continua sendo, um espaço carregado de significados. Assim, fenômenos naturais, ecos, sombras, reflexos, facilmente ganhavam interpretação sobrenatural. Os templários, por sua vez, tornaram-se alvo de mitos, desde sua queda em 1312. O imaginário popular os transformou em guardiões secretos de mistérios, e por isso, suas aparições em Jerusalém se encaixavam bem no desejo coletivo
de manter viva a aura de segredo e poder. Portanto, o fact-check nos leva a distinguir 3 camadas: fatos históricos, guerras, presença templária, relatos escritos, interpretações espirituais, visões como sinais divinos ou condenações, e construções lendárias, fantasmas de cavaleiros marchando eternamente. O que podemos afirmar com segurança é que as histórias existiram, foram registradas e moldaram a memória cultural. O que não podemos confirmar é a realidade objetiva das aparições. O mistério, assim, não se resolve completamente. Ele permanece como parte da herança simbólica de Jerusalém, uma cidade onde o passado nunca morre e onde os ecos da fé ainda ressoam entre muralhas antigas. As lendas das sombras dos Cavaleiros Cruzados em Jerusalém revelam mais do que simples histórias de assombração. Elas mostram como a memória coletiva se constrói a partir de dor, fé e desejo. Para uns, são ecos de bravura. Para outros, sinais de condenação. Mas em todos os casos, carregam uma mesma mensagem. Jerusalém é um lugar onde passado e presente se misturam, e onde cada pedra guarda lembranças que não desaparecem. Não importa se acreditamos em fantasmas ou não. O fato é que peregrinos de diferentes épocas sentiram a necessidade de narrar experiências que ultrapassavam a lógica. Essas histórias moldaram a forma como vemos as cruzadas e continuam a nos fascinar. Elas nos lembram que a história não é feita apenas de batalhas e tratados, mas também de símbolos, visões e mitos que resistem ao tempo. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro poder dessas aparições. Não a prova de que espíritos cavalgam à noite, mas a certeza de que as cicatrizes de Jerusalém nunca se fecham por completo. A cidade continua a ser um palco onde o visível e o invisível se encontram, onde cada geração busca respostas para perguntas que parecem eternas. E você? Acredita que os fantasmas dos cruzados ainda marcham nas muralhas de Jerusalém ou que são apenas ecos da imaginação humana?